encorajado a conduzir o teu povo nesta noite, Pai. Então que nada nos atrapalhe nesta noite, mas que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz. Boa noite a todos que nos assistem. Podem sentar. Glória a Deus por mais uma oportunidade. Eu queria falar que os trabalhadores, todos que estão aqui, não, foi estendido também para quem não é trabalhador, tem 50 mil depositados na conta de cada um de vocês, tá? E tá lá no banco de vocês, tudo bem? Opa, para aí, aumentou, foi para 200 mil, está na conta de vocês, tudo bem? E agora, o que falta? O que falta? Eu já anunciei que está lá, e agora? Qual seria seu próximo passo? Ir lá buscar. E se você não for buscar? O governo toma? Vai ficar para ele? Tipo isso, né? O que eu quero dizer para vocês é que o que nós precisamos para a nossa vida cristã, a nossa vida nessa caminhada com Cristo, já foi depositado, já está lá. Cristo na cruz do Calvário já depositou, e Ele já deu o recado, disse que já está na sua conta. O que falta agora? O que falta? Senhor, eu preciso de fé, já está depositado. Senhor, eu preciso de amor, já está depositado. Senhor, eu preciso de bênçãos, se tu uma bênção, já tem bênçãos. O que falta, meu irmão? Eu sinto que Deus hoje, Ele está mudando destinos. Eu sinto claramente uma indicação em meu coração que o Senhor fala que Ele está mudando destinos. Você está disposto a ser mudado por Deus, a ser direcionado para onde Deus te mandar? Baixa tua cabeça. Pai, Tu és lindo, maravilhoso, e sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Obrigado porque nós já temos tudo o que precisamos na aliança da salvação, na nova aliança com Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo e em Cristo nós temos tudo. Espírito Santo, Tu és o pastor principal dessa igreja. Tu és o pastor presidente dessa igreja. Esse culto todo foi feito para Ti. Receba, Senhor, tudo que o Senhor tem direito, e nos capacita que nosso coração seja uma terra amolecida para o Teu agir. Pai, Tu conhece cada irmão, cada pessoa que entrou nessa igreja, e eu sei, Pai, que Tu sondas os corações. Sei também, Senhor, que eles precisam, que nós precisamos aprender de Ti, porque não interessa riquezas, interessa, Senhor, é conhecer a Ti e ser de Ti conhecido, porque tudo já nos foi dado, quer material, quer espiritualmente. Basta somente que nós nos disponhamos, Senhor, para irmos atrás e buscar, e é isso que nós iremos aprender hoje, Pai. Ensina-nos. Espírito Santo, eu preciso da Tua ajuda. Ajuda-me, que ao final, Senhor, dessa noite, todos saibam e glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e digam: esse homem foi ajudado pelo Espírito Santo de Deus, e a Ti somente deem glória, honra, majestade, poder e louvor para todos sempre, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Glória ao Senhor.
Irmãos, nós vamos ver um tema que eu considero muito importante: oração, alicerce do avivamento. Nós temos visto falar muito sobre avivamento, eu quero avivamento, quero avivamento. Nós queremos realmente avivamento? Eu tenho falado com meu Deus que eu quero avivamento, eu quero participar de avivamento. E não sei se os irmãos lembram, certa feita eu falei aqui que eu não entendia muito por que os avivamentos ocorridos outrora, a Europa é um exemplo disso, terra de grandes avivamentos, e hoje em dia a Europa está caindo, está jogada às traças. São igrejas transformadas em bares, em pubs, em mesquitas, em tudo, em boates. O que houve com aqueles grandes homens avivalistas? O que houve? Por que o avivamento parou? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus parou de atuar no meio dos homens? O que houve? Eu não entendia. E eu falava: Deus, se for para viver um avivamento, mas esbarrar num teto, num certo limite, eu não quero, Deus. Eu não quero. Mas se é para haver um avivamento, que esse avivamento vá até o trono da graça realmente, e de lá eu não saia mais, nem que eu seja chamado antes, mas se eu for chamado, então eu estarei na glória, e se não for, se o Senhor voltar, também eu estarei na glória, ou seja, seria um avivamento constante. Mas eu tenho certeza que nós vivemos um período em que Deus está mandando um suprimento, está mandando algo de diferente. E nós estudamos na semana passada, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça, mas Marinho, eu tenho 2 orelhas, não tem problema, são ouvidos espirituais. E eu digo para vocês que sem a oração não há avivamento. Você pode fazer o que você quiser, você pode dar o dinheiro que você quiser, sem a oração você, nem eu, nem ninguém terá um avivamento. Amém, irmãos? Vamos abrir Apocalipse capítulo 5, o livro da revelação, Apocalipse capítulo 5, 6, 8. Se alguém pegar uma concordância bíblica, não sei quantos ainda usa concordância bíblica, quando eu era jovem, ainda sou jovem, né? Mais jovem, mas quando eu era mais jovem, eu só li a Bíblia com a concordância. Por quê? Eu queria saber onde estava. Então a concordância bíblica era muito importante para mim. E se você pegar a concordância bíblica, você vai ver a quantidade de referências que tem sobre oração. Muita coisa mesmo. Ou seja, deve ser algo importante, porque está tanto na Bíblia, né? Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Repita comigo: que são as orações dos santos. Vá para Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Jesus então estava findando seu ministério aqui na terra. Fala assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai. Repita: e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Irmãos, nós
Pegamos a Bíblia e vamos começar por aquele que é o principal, que é Cristo Jesus. Jesus teve um ministério aqui na terra, e nós vemos Jesus iniciando esse ministério. Após o seu batismo, ele é levado para o deserto, e passa então ali 40 dias e 40 noites imerso em oração e jejum. Então nós vemos aqui o início do ministério de Jesus com oração. Duas armas poderosas, porque nossas armas não são carnais. Não adianta, nossas armas são espirituais, fortes em Cristo. E ele começa então o seu ministério com oração e jejum. Após isso vem Satanás tentar, e ele então repele Satanás ali, já desmascara e já mostra a que veio. Já deu logo a direção: olha, não vem não, que já era, você está acabado, né? Mas o mais interessante é que assim como ele começou, também ele terminou com oração. Nós estamos vendo Jesus agora no Getsemane, ali em aflição, vendo chegar a hora de seu martírio. E ele chega, então chama os 3 discípulos mais chegados a ele e fala: vamos ali orar. E ele sente já a angústia, ele começa a angustiar-se, porque ele começa a ver, aproximar-se aquele momento em que o cálice da ira de Deus seria descarregado sobre ele. Mas o pior de tudo é que ele sente que chega um momento em que ele seria tirado daquela comunhão que ele sempre teve, desde o início de tudo, com o Pai. E ele começa a angustiar-se. E ele então vai orar e pede para o Pai que, se for possível, passe, se não for, também que faça a vontade do Pai. É um filho que se submete em tudo ao seu Pai. E quando ele volta, então, ele vê os 3 discípulos dormindo. E ele fala exatamente esse texto que nós lemos: Pedro, não pudestes vigiar nem 1 hora comigo? Por que Jesus não falou 2 horas, 3 horas? Alguma coisa eu acho que ele quis dizer sobre essa 1 hora, né? Quem sabe um parâmetro? Olha, ora pelo menos 1 hora aí, né? Será que não é um parâmetro para ele? Alguns homens de Deus acham que sim, eu acho que sim também. E já depois a gente vai ver por que isso aí. Bem, as igrejas, nós vemos aqui, nós ministramos para homens, né? Ministramos a mensagem de Deus, ministramos cura, ministramos prosperidade, ministramos coisas para homens. Mas eu pergunto para vocês: há necessidade de ministrar-se alguma coisa a Deus? Será que nós precisamos ministrar alguma coisa a Deus? Talvez alguém diga assim: claro que não, Marinho, Deus não precisa de nada. Será que não precisa? Para que então Deus criou ministros? Ministro, ministra, concordam? Então nós temos que ministrar sim alguma coisa a Deus. O que nós temos que ministrar a Deus? Honra, glória, louvor, adoração. Claro que nós temos que ministrar a Deus. Claro que nós temos que ministrar a Deus. E quando nós vamos em oração, nós estamos ministrando, porque ali nós vamos adorar, ali nós vamos louvar, ali nós vamos reconhecer, ali nós vamos buscar intimidade com Deus. Então nós ministramos aqui, é ótimo. Eu amo vir aqui falar da palavra de Deus. Mas eu digo para vocês, eu amo mais quando eu estou na presença ali do Senhor, no meu quarto de guerra, falando com Ele, sentindo a presença dEle, chorando na presença dEle, até mesmo porque eu sei que não tem ninguém me olhando, é só eu e Ele, é tão gostoso. É um relacionamento de intimidade. O Pai quer que nós vamos a Ele ministrar ao Senhor, porque Ele quer intimidade. Qual o casal que vai casar e nunca vai ter intimidade? Qual o pai com o filho, a mãe com o seu filho, que nunca vai ter intimidade com esse filho? Qual o amigo que não quer intimidade com o seu amigo? Então como que Deus, o Pai, não vai querer intimidade com você? Claro que vai. Agora eu te pergunto, você quer intimidade com Deus também? Porque da parte dele eu sei a resposta. Agora eu quero que você responda para você mesmo, e da sua parte: você quer intimidade com Deus? Porque se você não quiser, meu irmão, não adianta.
Quem sou eu para tentar mudar alguém, né? Não sou ninguém. O Pai quer que nós vamos a Ele. Ele quer que o coração dele seja satisfeito. Satanás, meus irmãos, o inimigo de nossas almas, ele não tem nenhum problema de você estar hoje aqui na igreja. Se puder, ele até incentiva. Vai lá mesmo, fica de boa. Fica no teu celular, olhando as mensagens, entendeu? E deixa o Marinho pregar lá e você fica de boa. Fica pensando, o momento que você está sentado mesmo, relaxa. Resolve teus problemas aí, tranquilo. Tu vai dar uma descansada, não precisa ficar de pé. Relaxa. Para Satanás é tranquilo, irmãos, você entrar aqui. Eu vou estudar a Bíblia. Para ele é tranquilo. Ele pode tirar tudo que você leu. Ele pode te distrair. Você está lendo lá, mas não está lendo, não está entendendo nada que está lendo. Então para ele é tranquilo isso. O problema para Satanás é quando você diz assim: eu vou orar. Aí o bicho pega. Quando você decide orar, aí ele já começa a estribuchar. Sim. Pode ter certeza. O problema para ele então é a nossa oração. A partir do momento que você decide orar, Satanás se compromete com uma coisa: eu vou resistir. Eu vou resistir essa oração. Eu vou fazer de tudo, eu vou dar sono a ele. Eu vou dar distrações a ele. Eu vou dar preguiça a ele. Eu vou dar sono a ele. E aí ele vai resistir à sua oração. Ele não vai suportar isso. Ele não quer que você ore. Por que será que ele não quer que a gente ore? Então quando você começa a orar, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que vai acontecer no início? Você vai arranjar encrencas com Satanás. Pode ter certeza. Mário, então não quero não. Não quero briga com ninguém. Irmão, não tem meio termo. Ou tu briga contra as trevas, ou então tu vai ter que passar para o lado deles. Não tem meio termo. Nós fazemos parte de um exército vitorioso. E o general desse exército se chama Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Adonai Tsavaot. Adonai Tsavaot. Esse é que marcha à nossa frente. Jesus Cristo. E você se alistou, foi nessas fileiras. Você se alistou como soldado de Cristo. Então sim, você vai entrar em guerra. Ele vai resistir? Sim. Você vai comprar briga com ele? Sim. Mas não tema. Sabe por quê? No início ele vai arranjar encrenca com ele. Mas se você persistir em oração, eu te digo, o diabo vai te abandonar. Porque ele não vai resistir. Vai ser tanta bomba sobre a cabeça dele que ele vai desistir. E ele não vai nem aguentar chegar perto. Porque quando você começa a orar, ele vai bater em retirada. Quando o espírito demoníaco vê você, você nem precisa ir lá, porque ele já vai correr. Porque ele já sabe que ali está chegando junto com você o Senhor dos Exércitos. E aí você vai poder dizer, você vai poder ver o efeito da sua oração. Porque nada resiste à oração do Filho de Deus. Quando você se ajoelha, o Senhor se levanta. Quando ouvires, Davi, quando tu ouvir o som dos passos passando sobre as amoreiras, sai, porque eu já saí para batalhar. Quando você se prostrar para guerrear no mundo espiritual, porque tem gente que fica brigando aqui na terra. Eu não gosto do político, eu não gosto do cara, eu não gosto desse, e vou brigar com o chefe, vou brigar com tudo. Meu irmão, nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra potestades. Ou você acha que quando o inimigo ele vem para brigar, por exemplo, na sua família, para destruir tua família, ele está preocupado com tua família? Não. Sabe por que que é? Porque ele sabe que a glória da segunda casa é bem melhor, é bem maior. E Deus então está fazendo em você
o que Ele quer, está edificando um edifício novo. Aquela casa velha já foi destruída, o homem velho já está morto, agora você é uma nova criatura em Deus, e Deus então está te edificando. A glória da segunda casa será maior. Então Ele não está preocupado na briga que você tem com sua esposa, Ele não está preocupado com as suas finanças, Ele está preocupado que você não descubra quem você é em Cristo, e você busque a Deus e vá realmente enfrentá-lo, porque Ele sabe o que está prometido para você. 100% do que nós precisamos, veja, 100%, totalidade, já está na aliança que nós temos com Cristo. É por isso que eu não entendo, em vários púlpitos, igrejas, pedindo, só penso em riquezas, só penso em dinheiro. Mas como? Se eu sou o filho do Rei do Universo, olha para o teu retrovisor, olha, vê se as bênçãos não estão te acompanhando. Se você bobear, elas vão te atropelar, de tanta bênção que está correndo atrás de você. Irmão Marinho, quer dizer que eu não preciso pedir? Não, eu estou dizendo que você já tem direito. Só não seja mendigo diante de Deus. Não seja mendigo, ficar mendigando. Pai, se o Senhor puder me dar R$1, me dá um troquinho. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você é filho. Você acha que Deus não sabe tuas necessidades? Então, ao persistir, o diabo vai te abandonar, sim. Igrejas, quantos problemas o diabo tem criado entre você e sua família? Quantos problemas ele tem criado no seu trabalho? Quantos problemas aqui na igreja? É irmão que não gosta de irmão, é irmão que não dá nem a paz para o irmão. Jesus, ao despedir seus discípulos, disse assim: olha, vai, quando você chegar em qualquer casa, saúda aquele povo ali, quem está naquela casa, com a paz. Se ali houver um filho da paz, a paz vai repousar, e se não houver, volta para ti. Mas nós vemos em igrejas que nem a paz do Senhor, eu não cumprimento nem meu irmão. Será que quando ele acorda, ele dá o bom dia para o seu pai? Ele dá o bom dia para sua mãe? O filho cumprimenta. No meu tempo dava bênção, eu acordava dando bênção para o meu pai, para minha mãe. Era um bom dia mais respeitoso ainda. Em alguns locais eu já vi até afirmarem que o diabo não existe, sem invenção da cabeça da gente. Isso é estratégia diabólica, meus irmãos. Carnaval de 2022 agora, vocês viram. Exu, gente boa. Exu, tranquilo. Eu já contei aqui, eu vim de Umbanda e Quimbanda. Minha mãe era mãe de santo, eu era criança, não cheguei a exercer nada. Mas eu vi tudo, eu via tudo. Então eu conheço esse negócio. Que Exu é cara legal? É um demônio, espírito de treva. Mas não, é um cara legal. Tá, vai lá para você ver se ele é legal. Igreja, Deus tem poder, sim, eu não tenho dúvidas. Nós lemos aqui 7 chifres. Chifre na Bíblia é sinal de poder. 7 é o número da completude. Então ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ah, Satanás, que nada, todo o poder tem Jesus. 7 chifres. Então Deus tem poder, sim. Só que Ele está esperando somente nós começarmos a orar. Vai buscar o que já tem lá depositado para você. Vai buscar. E como é que eu busco? Pela oração. Imagina a cena agora. Deus chega com você, pessoalmente fala assim: Gabriel, vou conversar com você 1 hora, tá? Face a face. Eu, Deus e você, tá? Começa a falar com o Gabriel, 20 minutos, tá? Esgotou, contei tudo que eu fiz, Gabriel também. O que vai acontecer 40 minutos? $40, irmão, eu olhando para o Gabriel olhando para mim. Vai ficar legal, não vai?
Vai ficar uma cena meio estranha, meio chata, né? Imagina com Deus, então. Se Ele falou 1 hora, você consegue ficar 1 hora falando com teu pai? Você consegue falar 1 hora com teu pai? Precisamos então aprender a orar. Os discípulos pediram a Cristo: Senhor, ensina-nos a orar. Por que será que eles pediram para aprender a orar? Porque eles viam o mestre orando toda hora, toda hora. Jesus orava o tempo todo. Então os discípulos, o quê? Deduziram: oração é importante. Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou o Pai Nosso. Mas aí a pessoa vai lá e ora o Pai Nosso. Pai Nosso a gente ora em 5 minutos? Tá bom, legal, orei. Você orou? Orou. Irmão, não precisa dizer, mas quem é que ora todo dia aqui? Só responda para você mesmo. Ora todo dia aqui. Desses que oram todo dia, ou não, todos, quem é que ora de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora? Quem é que não ora? Complicado, né? Eu quero só dizer para os irmãos que eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém. Não estou querendo arvorar a bandeira de que eu sou o orador do Apocalipse. Pelo contrário. Hoje mesmo foi um dia que eu fiquei na cama um tempinho a mais. Fui fazer meu devocional bem mais tarde, que geralmente eu faço cedinho, porque hoje eu estava preguiçoso, estava cansado de ontem, do casamento lá, então eu cansei. E domingo eu falei: papai, deixa eu ficar um pouquinho mais na cama hoje. Então, o problema não é esse, mas na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá para os pés. Aí fiquei meia horinha lá, conversando com ele, tá? Então aqui, irmão, nós estamos só aprendendo. O que eu vou falar para vocês agora, eu aprendi com um grande homem de Deus, chamado Paul Yong-Soo. David Paul Yong-Soo, faleceu agora há pouco tempo, o pastor auxiliar da maior igreja do mundo. Por que auxiliar? Em homenagem a ele mesmo, porque ele disse que o pastor principal é o Espírito Santo, né? Então eu estou dizendo que ele é o pastor auxiliar. Amém? Vamos então entender, quando o Paul Yong-Soo fala, ele chama isso de join, né? Juntando-se ali e tudo, e a gente vai juntando a esse caminho que Cristo mostrou, e a gente vai aprender. E ele utiliza o método do tabernáculo. Vocês sabem que no Antigo Testamento as coisas geralmente têm uma simbologia, e tudo aponta para Cristo, tudo aponta para aquilo que Cristo iria demonstrar. E o tabernáculo, ele tinha alguns utensílios, e é em cima desses utensílios que nós vamos então dar uma rota, um modelo de oração que você pode seguir, e eu te garanto que você vai ficar no mínimo 1 hora aos pés do Senhor. Marinho, quer dizer que eu tenho que fazer isso certinho? Vai chegar 1 hora, é a mesma coisa. Pode uma árvore boa dar mau fruto? Não. Um pé de maçã pode dar uva? Não. Ou seja, é algo automático, ela dá maçã porque ela é pé de maçã. É a mesma coisa, você vai orar porque você gosta de orar, porque você quer intimidade com Deus. Mas nós vamos então aprender, porque orar passa por disciplina, meus irmãos. Esse exemplo que eu citei com o Gabriel, eu não falava mais para ele nada, porque eu não sabia o que falar. Agora, vê se um casal de namorados que começa assim, vê se eles ficam sem falar. É ruim, hein? E tem papo para tudo. Conversa, blá, 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 fala, né? Aí depois de um tempo vai perdendo um pouco o ímpeto e tal. Não, continua falando, conversando. Amém? Então ele fala o join do tabernáculo. Bem, o tabernáculo então foi dado para Moisés lá no deserto como um modelo daquele que tinha lá no céu. Israel então sai do Egito e vai para Canaã. Só que Deus queria que mesmo nesse percurso, mesmo no deserto, o povo, os seus filhos se aproximassem dele. E ele então mandou Moisés construir um tabernáculo e disse: Moisés, eu vou tabernacular com o meu povo, ou seja, eu vou morar numa tenda. Olha só o que Deus fez. Olha como Deus queria intimidade. Eu vou ficar no meio de vocês. Claro que isso tem uma simbologia, porque Deus nunca quis ficar numa tenda, até mesmo porque uma tenda não contém Deus, né?
o universo não pode suportar Deus, mas simplesmente porque Deus estava dizendo que um dia Ele estaria dentro do tabernáculo que Ele quer, que seríamos nós somos o tabernáculo de Deus, amém? Então Ele pega e manda construir esse tabernáculo, por quê? Para que o povo o adorasse durante a viagem, mesmo no deserto, o povo estaria adorando. Então Ele deu esse tabernáculo e Ele colocou ali a presença dEle, numa arca, a arca da presença. E nós vimos então que o Antigo Testamento tem símbolos, né? Apresenta símbolos das coisas do porvir. Vamos então começar. Olha só, 8:32. Eu vou falar aqui somente os tópicos. Você verá que no mínimo meia hora nós vamos passar aqui. E se você for falar com Deus de fato, você vai ver se você não fica uma hora tranquilo. Jesus, Ele é o novo e vivo caminho. O tabernáculo, ele simboliza exatamente esse caminho. Quando o sumo sacerdote, ele ia entrar na presença do Pai, nós temos o tabernáculo então composto do átrio. No átrio tinham 2 objetos. Só depois de passar por esses 2 objetos, que eu já vou citar quais são, ele entra na tenda. Dentro da tenda, o primeiro compartimento se chama lugar santo. Ali tinham alguns objetos. Depois tinha uma cortina. Depois dessa cortina era o lugar chamado Santo dos Santos. Ali só podia entrar o sumo sacerdote uma vez a cada ano. E não sem sangue. Ele tinha que levar o sangue para fazer expiação pelo seu povo. Ali dentro então tinha uma arca. E a tampa dessa arca se chamava propiciatório. Era ali que o sumo sacerdote espargia o sangue, porque ali simbolizava a presença do Senhor. Então vamos lá. Ele saía, entrava na porta para chegar no trono, digamos assim, hoje que a gente chega diante do trono. Vamos começar essa caminhada então? O sumo sacerdote chegava, logo de início, ele se deparava com um objeto chamado altar de bronze. O que era esse altar de bronze? Era um local onde os sacerdotes colocavam o sacrifício. E esse sacrifício então era imolado, né? Ele pegava aqueles pedaços de carne, né, que era determinada, a gordura, tudo, e queimava. Oferecia então o sacrifício, os sacrifícios de flor de farinha e tudo mais, tudo era queimado ali. Então esse altar de bronze simboliza a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, o nosso Senhor se apresentou como o sacrifício pelos nossos pecados. Então olha só, você se ajoelha, e a primeira coisa que você chega e começa a falar com Deus: Pai, eu te louvo, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, eu posso nesse momento, mediante a tua misericórdia, chegar diante da cruz de Cristo. E essa cruz, apesar de ser símbolo de vergonha, símbolo de dor, símbolo de maldição, para mim, Senhor, essa cruz tem um atrativo sem fim. Estou orando, irmãos. Você está orando, falando com Deus. Senhor, essa cruz tem um atrativo para mim. Apesar de que todo mundo ligue essa cruz como algo ruim, para mim é um motivo de alegria. Porque, Senhor, nessa cruz, o Senhor decidiu entregar o seu Filho como sacrifício vivo por mim. Nós que estávamos sujeitos ao pecado, o Senhor decidiu. Senhor, não foram os romanos que mataram o teu filho, não foram os judeus que mataram o teu filho, não foi nem o Satanás que matou teu filho, mas o Senhor, porque a tua palavra diz, meu Senhor, que aprove a ti. O Senhor decidiu, quis esmagar, moer o teu filho. E mesmo o Senhor sofrendo, Pai, o Senhor fez porque o Senhor nos amou. Mesmo sem merecer, Pai, o Senhor matou o seu filho por minha causa. Que sofrimento, Pai, o Senhor teve. Abraão também, ele tipificou essa morte, mas na hora que ele ia matar Isaac, Pai, o Senhor não deixou ele matar,
Mas o Senhor não teve ninguém para parar, porque o Senhor já tinha decidido, e o Senhor matou seu filho. Irmãos, vocês estão percebendo que eu estou orando? Eu estou exaltando a Deus pelo que Ele fez em Cristo. Pai, quando Adão pecou, ele se rebelou contra Ti, Pai. E aí, Pai, o Senhor amaldiçoou a terra, mas houve maldição também do pecado. E quando ele pecou, Pai, foi criada uma barreira de inimizade. Aquela amizade que nós tínhamos contigo, nós não éramos mais teus amigos, mas na cruz, por Cristo, a inimizade que existia, Pai, agora não existe mais. Nós somos teus amigos de novo, nós somos trazidos de volta à comunhão, nós somos reconciliados por Cristo. Percebam que eu estou falando de um modelo, mas vejam que eu preciso conhecer a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é coisa que eu já li na palavra de Deus. Vocês perceberam a importância da palavra de Deus? E aí você pode também falar que na cruz Satanás foi derrotado. Sim, Satanás foi derrotado. Ali Deus tirou todo o poder de Satanás, das hordas dele, todos os espíritos imundos. Por isso que ele foge de você. Você pode olhar para a cruz naquela hora que você está orando e falar que Deus te reconciliou, te deu a paz. E a paz de Deus está sobre nós. Você pode falar também que naquela cruz Deus, Cristo levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Senhor, eu te agradeço porque agora meu corpo é são, meu corpo é totalmente curado. As minhas enfermidades estavam sobre meu Cristo. Eu não preciso mais viver uma vida de doença. Eita! Senhor, aquela maldição que tinha, eu estou livre da maldição, porque a tua palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor se tornou maldição por causa de mim. Senhor, não tem mais maldição sobre minha vida. Deus, eu estou morto com Cristo naquela cruz. E aí você continua. Aí você pode adorar, Senhor, eu vou salmodiar, Senhor, eu vou louvar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, meus irmãos, porque Ele vive. Tem certeza que você não consegue ficar 10 minutos, 15, já se passaram 10 minutos e você está falando com teu pai, você está orando sim, e Ele está se agradando, Ele está, canta mais filho, canta mais, fala mais, e você começa a agradecer, obrigado pela cruz, Senhor, porque essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou, Jesus te salvou, aleluia, aleluia, não há mais condenação, o castigo que te traz a paz estava sobre Ele, aleluia, aleluia, oh glória Senhor. O sacerdote passava pelo altar e o próximo objeto que ele encontrava era a pia, era o lavatório. Ali o sacerdote ia se lavar. Isso simboliza a santificação. Agora você está morto em Cristo, você já está morto, você é uma nova criatura, e agora então você foi justificado, mas agora começa o processo de santificação. Você precisa se santificar dia após dia perante o Senhor dos Exércitos, você precisa santificar, então você vai se lavar, saiu do
de Cristo, sangue e água, a água do Espírito que vai te purificar, vai te lavar. Então o sacerdote se lavava as mãos, porque ele ia entrar no tabernáculo, ele ia entrar lá agora na tenda, no lugar santo, então ele tinha que estar limpo. Aí você continua orando: Pai, obrigado pelo teu Espírito, a água do teu Espírito que me lava. Eu já fui feito nova criatura, agora, Pai, o Senhor me santifica. Agora, Senhor, a minha mente é purificada, eu tenho a mente de Cristo, Senhor. Os meus ouvidos não ouvem mais acusações, os meus ouvidos não ouvem mais pornografia, os meus ouvidos não ouvem mais blasfêmia, o meu ouvido não ouve mais aquilo que não presta, o meu ouvido só ouve aquilo que vem dos céus. O meu ouvido, Senhor, é santo. Senhor, obrigado, porque a água lava meus olhos, e a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se houver treva nos seus olhos, quão grandes trevas serão teu corpo. Mas agora, Senhor, eu tenho o olhar de Cristo. Os meus olhos só veem aquilo que tu quer. Eu olho para as pessoas e vejo somente o Senhor. Eu não vejo a maldade, eu não vejo nada. Senhor, obrigado, obrigado pela visão. Assim como Laodiceia foi instigada a comprar colírio para os seus olhos, eu já tenho meus olhos lavados pelo Espírito Santo, pelo lavar do Espírito. E você continua orando: Senhor, não só isso, mas meu coração também já está lavado. Meu coração já está lavado. Senhor, agora meu coração é agradecido. Meu coração quer aquela terra dura, Senhor. Meu coração que era de dura cerviz, eu, Senhor, que era rebelde, agora eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. E ele continua, e você vai falando, e você vai falando, e você está orando para o Senhor. Agora então, ele pega, você pede: Senhor, me faz uma pessoa limpa, pura, que eu não roube, que eu não minta, que... Olha, tanta coisa para falar com Deus, meus irmãos. E agora, nesse momento, o sacerdote está pronto para entrar na tenda. E quando ele entra na tenda, a primeira coisa que ele vê à esquerda é o candelabro, com 7 braços. Todas as luzes, elas simbolizam o Espírito Santo. Espírito Santo, aquele candelabro era a única luz daquele local. O Espírito Santo é a única luz que tem na nossa vida. É a única luz que pode iluminar esse mundo. É o Espírito Santo. E você então chega e fala assim: Espírito Santo, eu te reconheço. Eu te reconheço como o Espírito da verdade, o Espírito da glória, o Espírito do poder, o Espírito da virtude, o Espírito do amor. Eu te reconheço que o Senhor é o Espírito do Pai, que traz o amor do Pai para o meu coração, Espírito Santo. Eu reconheço que o Senhor é o Espírito de Jesus Cristo, que traz a graça para mim, Senhor. Eu reconheço, Espírito Santo, que o Senhor foi, assim como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo da morte, tirou ele daquele túmulo, o Senhor também me ressuscitou. E aí você começa a adorar a Deus, e você começa a adorar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, o Senhor não é uma forcinha, o Senhor não é um ventinho, o Senhor não é um óleo, o Senhor é o próprio Deus, Espírito Santo, que merece o temor bendito, que merece sim ser reverenciado, porque o Senhor é o dono da igreja, e é o Senhor que vai levar a igreja para entregar ao seu noivo nas alturas. É o Senhor, Espírito Santo, e a igreja... Você chegou, já passaram 40 minutos, 50... E agora você está face a face com o Pai. Nenhum anjo, nenhuma criatura nunca pôde olhar para a face do Pai. Mas por meio de Cristo, nós podemos olhar o Pai. E agora teu Espírito está diante do Pai Todo-Poderoso. E você está orando, meu irmão. Você está orando, e agora sim você vai dizer: Pai, como é gostoso estar aqui contigo. Até então você não pediu nada, meu irmão. Na hora que você estava adorando ali no incenso, não reclame de nada, só ore, só louve. Mas agora você está diante do Pai. Agora sim você pode pedir. Pode pedir: Pai, eu vou te apresentar minha esposa, vou te apresentar meu esposo, meus filhos, minha família, a nossa nação, Pai.
eu te apresento isso. Senhor, estou pensando nisso, o que o Senhor acha? Me aconselha aqui, o que o Senhor acha disso? Aí você começa a conversar com o papai, e você nem vê, mas já passou 1 hora, já passou 1h30, e você não quer sair dali, você não quer sair dali. Não tem mais aquela cordinha que puxava o sumo sacerdote, não tem mais, porque ali não tem perigo, você já passou pelas etapas, você já está lá, conduzido pelo Espírito Santo, pelo vivo e novo caminho, chamado Jesus Cristo, e você está orando ao Senhor. E aí nós terminamos a caminhada de orar. Irmãos, Joang do Tabernáculo, irmão Paul Yong-Shu, eu amo esse homem, e eu sei que ele está no céu com o Pai. Marinho, legal isso aí, funciona? Eu estou dizendo que eu faço. Mas, Marinho, eu vou ter que ficar pensando, não, agora eu estou na pia. No começo sim, é treinamento, né? Eu costumo dizer que quando nós íamos treinar operações aeromóveis, a gente colocava várias cadeiras, simbolizava o helicóptero. Aí ficava todo mundo lá. Helicóptero pousou, a gente corria, sentava, colocava cinto, tudo, né? E ficava esperando para decolar. Por quê? Quando veio o helicóptero de verdade, eu sabia tudo o que tinha que fazer. Então a gente vai treinando, a gente chama de treinar em seco, para 1 hora, quando chegar a guerra mesmo, você está afiado. E vai chegar 1 hora, meu irmão, você vai ter tanta intimidade com Deus, que não vai ter problema. Eu falei 3 domínios aqui, nós somos tríplices, né? Nós somos carne, alma e espírito. Não é isso? Então, você quando está lá no átrio ainda, lá na pia, lá no altar do sacrifício, nós estamos no mundo, no domínio da carne ainda. Ali, Satanás pode até, passou uma ave, eu estou lavando as mãos aqui, legal, passou uma águia ali. Ainda pode ter distração, mas você insiste, eu vou entrar nessa tenda. Aí você entra. Quando você entra, você já não vê mais a águia passando. Então aqui o Espírito já tem um certo domínio. Não é ainda o domínio total que a gente quer, que é lá no Santo dos Santos. Entenderam? Irmãos, essa é a teoria. Chegamos no horário, passamos mais de meia hora, só numa pequena oração. Eu falei só pouquinhas coisas do que eu falo para Deus. Eu passo a maior parte do tempo, então, isso aí. E quando eu chego diante do trono da graça, eu peço mais pelas coisas, pelos outros. Sinceridade. Peço muito pouco por mim. Não que eu não peço, eu peço. Mas eu vou pedir pelos meus, pela igreja, pela nação. Como é que funciona isso agora, Marinho? Já está depositado na sua conta. Aí você tem que buscar. Não podeis ficar nem 1 hora comigo. Pai, mas eu quero intimidade com o Senhor. Então fica comigo. Fica comigo. Eu falo aqui constantemente, você sai no carro, liga o carro e vai embora. Espírito Santo, deixa eu ser o seu chofer, deixa eu dirigir para o Senhor, chama Ele. Espírito Santo, eu vou tomar banho, o Senhor vem comigo? Ele vai, e como vai? É o local que eu mais falo com Deus, por incrível que pareça. Em tudo que você for fazer, eu vou fazer um trabalho, eu vou estudar, chama o Espírito Santo. Amém? Então agora, irmãos, depende de você. Uma coisa eu te garanto, para fechar eu digo, avivamento sem oração não há. Você quer um avivamento? Você quer um avivamento? Você quer que Deus faça? Você quer que Deus sare nossa nação? Você quer ser sarado? Você quer ter destino transformado, como eu sei que Deus falou hoje que Ele vai mudar destinos aqui? Então ore, porque no momento que você decidir, eu vou orar, Satanás vai estribuchar, mas ele não tem poder porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Baixa a tua cabeça, meu irmão. Senhor,
Essa era a tua palavra, Senhor. Nós somos a tua terra. Senhor, nós somos teu povo. Deus, nós marchamos no teu nome. Senhor, que cada um de nós tenha um interesse. Não basta ter somente o interesse, mas que nós tenhamos, mas que nós realmente tenhamos interesse em orar, a vontade de orar, mas que nós oremos, que nós não sejamos dispersos pelos interesses desse mundo, Pai, porque eu tenho certeza que se tua igreja orar, nós iremos nos conectar com essa provisão que o Senhor está despejando sobre o Brasil. Desperta, Brasil, porque o Senhor Deus tem algo muito grande para nós. No nome de Jesus, amém, Senhor.